Cá estamos para mais um À Conversa. Desta vez a minha convidada gosta de viagens e vinho, afinal temos mais em comum do que eu pensava. A Wine Trip Designer, ela é Madalena Vidigal ou Entre Vinhas? Como é que preferes? Obrigada. Olá Elsa. Na vida real sou a Madalena Vidigal. Assim, para o público já sou entre vinhas. Aliás, às vezes entre bloggers tratamos pelos os nossos pseudónimos, vamos considerar um pseudónimo. E entre vinhas é, sem sombra de dúvida, uma escolha ganha, não é? Eu acho bastante interessante. Foi um nome que eu achei muito simples, mas foi muito óbvio e muito imediato na minha cabeça, porque é de facto cada vez mais a minha vida é passar o tempo entre vinhas. Eu tenho uma vinha e adoro passar tempo junto dela, é o meu bebê, e adoro visitar as vinhas de outros produtores, de outros países, e portanto ando sempre um pouco entre Portugal e pelo mundo, entre vinhas. Portanto, parecia um nome simples, mas de facto não havia outra forma de explicar o que eu faço, o que eu adoro fazer. Fala-me um bocadinho de ti enquanto Madalena Vidigal, não é? Porque a tua formação começa no turismo, é verdade? Sim. E depois ganha este caminho. Conta-me lá. Sim, tentando abreviar, que é uma longa história, mas sim, a minha formação é de gestão hoteleira, porque sim, isso temos em comum sem dúvida, viajar, e eu achei que entrar no mundo da hotelaria seria uma forma de entrar pelo mundo adentro, não é? E de facto isso aconteceu. Estudei em Portugal, mas fiz estágios, porque era obrigatório fazer estágios profissionais, eu fiz uns quantos no estrangeiro, e o que me permitiu também começar a explorar um pouco o mundo. E um dos estágios que eu fiz foi em Moçambique, e foi lá que eu pela primeira vez tive contacto com um vinho que gostei. E não era um vinho moçambicano, não é? Mas era um vinho do vizinho da África do Sul. E comecei a pensar, mas isto afinal é bom. E quando voltei para Portugal pensei, se o vinho sul-africano é bom, o português tem que ser também. E comecei a provar, comecei a interessar-me, comecei a fazer uma coisa que eu achava muito chata antes de fazer, que era ir aos corredores do supermercado e olhar para os rótulos dos vinhos. Dei por mim a olhar para os rótulos dos vinhos e fazer formações e pronto, continuei a trabalhar na hotelaria, que era o que eu fazia, até que um dia pensei eu li algo sobre enoturismo, percebi o que era o turismo associado aos vinhos. Se a minha formação já era de turismo e hotelaria e estava a começar a interessar-me por vinhos, fazia todo sentido ir estudar. E fiz uma pós-graduação em enoturismo em Portugal, não existem muitas, mas eu tive a sorte de conseguir apanhar uma delas e a partir daí comecei a fazer eu por mim enoturismo. Literalmente, pegar no carro e por aí conhecer as vinhas. Paralelamente, Era o que eu ia dizer, surge o Entre Vinhas nessa altura. Exatamente. Surgiu Entre Vinhas nessa altura porque percebi-me que era um tipo de turismo que as pessoas não conheciam. E que eu começava a divulgar, não, ainda sem blog nem nada, falava só às pessoas de que tinha visitado quintas e toda a gente me dizia que isso era muito interessante e também gostavam de fazer e que não sabiam como. Eu, então, vamos começar a divulgar, e comecei a escrever sobre enoturismo e sobre as experiências à volta do vinho. Portanto, eu gosto de deixar claro que o meu Entre Vinhas não é exclusivamente sobre vinho, obviamente que o tema vinho é o núcleo, mas é sobre as experiências à volta do vinho, é o deslocar-nos para saber mais sobre um vinho. Sim. Quem é que o produz, onde é que ele cresce, qual é a paisagem à volta, que comida ali se prepara para acompanhar as pessoas, tudo isso. E acho que essa experiência é muito totalmente diferente. Sim. Do que estarmos em Lisboa numa feira de vinhos, e há muitas e muito boas, e provarmos um vinho é totalmente diferente de provar in loco, onde Sim, é provar. Claro. O que eu ia dizer é que paralelamente é muito difícil separar as águas, é que houve a oportunidade da minha família plantar uma vinha no Alentejo. E isso ainda foi aumentar mais o teu bichinho. O meu bichinho, não só a minha paixão pelo vinho, mas o que está por trás. Porque uma vinha é todo um mundo. Se nós soubéssemos o que está por trás de um copo de vinho, íamos dar muito, muito, muito mais valor ao vinho. E conhecer uma vinha, o funcionamento de uma vinha,
Para mim é a parte mais divertida, mais interessante e mais gratificante. Então pronto, comecei a escrever no blog, despedi-me do hotel onde estava, portanto mudei de vida totalmente e dediquei-me à minha vinha e portanto sou agricultora. Eu gosto de dizer às pessoas que sou agricultora, com muito orgulho, sou agricultora. Mas é uma experiência única, não é? Ver crescer a uva, depois todo aquele processo e a parte das experiências, não é? Porque fazem muitas experiências até o vinho chegar ao nosso copo e ter este sabor que supostamente há de agradar, não é? Sim. E agrada a diferentes pessoas, sim, portanto vai sempre ser diferente. Sim, ainda para mais, o facto de a minha formação inicial ou toda a minha experiência de vida não ter nada a ver com vinho, portanto, normalmente ouvimos as histórias das pessoas que herdaram vinhas dos seus avós ou que nasceram já no meio do vinho, não foi o meu caso. Embora... Tu criaste essa própria história, não é? Criei essa história, embora bebesse vinho em casa, como qualquer casa portuguesa, apreciava-se o vinho. A vinha foi plantada por mim ou pela minha geração. E o facto de eu não saber nada sobre este mundo e ter começado a aprender tudo do zero é ainda mais fascinante, porque para mim, como tu dizes, todo o ciclo de uma vinha a cada ano é fascinante. A primeira folhinha que sai, depois um mini bago e depois até chegar à vindima, e a vindima é uma emoção. E eu ainda vivo muito isto, eu acho que nunca vou deixar de viver. Claro que só o facto de teres sido tu a plantar a tua vinha, não é? É o meu bebê. Acaba por ser, é isso, não é? Eu vi tudo desde o início e acompanho e sofro imenso quando alguma coisa não está... Se estraga. Ou algum, sei lá, aquelas chuvas, ao granizo, pode estragar ou os calores, que nós agora é mais os calores, que se estraga uma produção e eu dá-me o coração, a sério. Eu acho que os outros produtores entendem isso, mas para mim sou eu e é uma vinha pequena. Portanto, pequena, tendo em conta o Alentejo, não é? O Alentejo é aquela dimensão gigante. Extenso. E portanto ainda faz a coisa mais personalizada e pronto, é o meu bebê. Eu sofro muito com esta experiência tu passaste a ser em português, não é? Desenhadora de viagens, ou seja, se houver alguém que esteja interessado em fazer uma viagem por Portugal, que apanha várias quintas ou ter uma experiência, porque eu acho que o enoturismo é, tal e qual como tu disseste, uma experiência, não é só viajar, visitar a quinta, mas é experienciar o que se lá passa. Dependendo da altura do ano, pode ter uma experiência diferente ou outra, passando pela prova sempre do vinho, não é? Mas há sempre alturas diferentes. Já começamos a ter muita busca de pessoas que vêm para fazer vindima, não já? Sim, isso cada vez mais. Não tanto em Portugal, mas sim, há cada vez mais estrangeiros que vêm a Portugal para fazer a vindima, até porque depois nós temos aqui algo que muitos outros países não têm, ou pelo menos o Novo Mundo não tem, e quando eu falo Novo Mundo, acho que se entende o Novo Mundo, isto também é Estados Unidos, ou mesmo África do Sul, Austrália, tudo isso. Nós estamos no velho mundo, não é? E nós temos aqui algo único, que é a tradicional pisa a pé. Isso é o que a maioria dos estrangeiros querem fazer. Porque até se pode criar isso noutros países do Novo Mundo, mas será um pouco por inspiração ou por imitação o que se faz na Europa. Enfim, o modelo e o exemplo é sempre França, Itália, Espanha e Portugal. Portugal ainda muito por causa do vinho do Porto, que tem todo o seu mérito, mas eu acho que já começa a haver outras regiões, outros tipos de vinhos já muito conhecidos pelo país. E sim, os estrangeiros querem muito passar por essa experiência, pôr os pés na massa, exato, as mãos na massa, os pés na massa, gostam muito de fazer isso e cada vez vêm mais. O que aconteceu é que através das redes sociais, porque hoje em dia é uma forma excelente de divulgar, de comunicar, e foi através daí que cheguei a vários seguidores de todo o mundo e comecei a ter pedido ou a receber mensagens de sugestões, a pedir ajuda para visitar isto ou aquilo, e eu pensei, posso começar a dar outra vida ao Entre Vinhas, e além de ser divulgação, também posso fazer outra parte mais comercial através do blog. Exatamente, criando roteiros para estrangeiros essencialmente, mas não nego nada. Era isso que eu te ia perguntar. São essencialmente estrangeiros. Sim, americanos,
norte da Europa, que me têm feito os pedidos. E não quer dizer que em Portugal também não haja pedidos de sugestões para o fazer, e eu faço também. O que eu dou mais foco é dar liberdade às pessoas de visitar o país pela sua própria mão, pela sua própria peça, ou seja tem os seus carro, assim, e eu desenho, as pessoas vão livremente. Desenho e faço os contactos, não é? Porque essa é a vantagem de fazer as coisas em Portugal. Felizmente eu já conheço bastantes quintas, já visitei eu por todos os sítios que eu recomendo, onde eu levo pessoas, eu já lá estive, eu conheço não só o espaço como os vinhos, como as pessoas que lá estão, e portanto consigo perceber qual é a experiência mais completa. E o que é que te pedem mais? Tu falaste há pouco da questão do vinho do Porto, que acaba por ser um bocadinho porta-bandeira do que é o nosso país, toda a gente fala no vinho do Porto, mas as pessoas vão descobrindo outras áreas do país, conhecendo outras castas, alguma curiosidade por outras zonas. O que é que mais te pedem? O Douro. O Douro acaba sempre por causa do Porto, e depois começa a explicar que no Douro não há só vinho do Porto, não é? Tem excelente vinho do Douro, que é o chamado vinho do Douro, e é excelente. Depois, por proximidade, e porque realmente o vinho verde também é um vinho que é dos mais exportados, se não o mais exportado em Portugal, é o vinho verde, e eu acabo por surgir, estar no Porto e no Douro e não ir aos vinhos verdes não faz sentido. Portanto, de facto, aquela zona é a mais concentrada. Claro que o facto de nós termos cada vez mais turismo em Lisboa também faz sentido explorar as zonas mais próximas, por uma questão de proximidade mesmo. Seja a região de Lisboa, a região de Tejo, a região de Setúbal, Península de Setúbal, e Alentejo, o Alentejo aqui mais próximo. Também pode, mas isso permite fazer viagens mais curtas, 1 dia, 2 dias. Sim. E faz todo sentido. Se as pessoas estão em Lisboa, querem conhecer a capital, porque enfim, em Lisboa está na moda, como todos sabemos, mas gostam desta ideia de mas agora vamos sair um dia, vamos conhecer o campo. Eu acho que faz sentido. E conhecer vinhos à volta de Lisboa, até porque há uma região de vinhos chamada Lisboa. Sim, as pessoas ficam muito intrigadas. Mas é vinho de Lisboa, mas que há vinhos na cidade. Não tanto. Basta aterrar no aeroporto de Lisboa, logo à saída tem uma vinha com um corvo a dizer vinhos de Lisboa. Agora literalmente temos uma vinha em Lisboa. E nestas viagens que tu desenhas, o que é que se pode usufruir? Eu diria que a experiência toda começa a deslocação. Eu acho que de sair de Lisboa e começar a entrar no campo, porque Portugal é um país pequeno, mas de facto tem paisagens muito variadas, e nós andamos uns quilómetros e já estamos a ver outra paisagem completamente diferente. Seja ir para a zona oeste, seja ir para o Alentejo, ou depois chegando ao Douro, que enfim, já é uma paisagem completamente deslumbrante. Portanto, acima de tudo é ver as diferenças de paisagem e a diferença da cidade para o campo. Depois é o que eu dizia, pode-se viver, tanto fazer só uma visita a uma adega, conhecer toda a parte da adega, conhecer a vinha e terminar com uma prova de vinhos, claro que as pessoas querem sempre provar o vinho, até ir a um restaurante local, ou se a adega tem restaurante, fazer a refeição lá com a harmonização das comidas locais com o vinho, até dormir, porque muitas das adegas também têm. O que eu gosto de explicar é que enoturismo não pressupõe obrigatoriamente que uma quinta tem que ter alojamento. Não, o enoturismo pode ser só o facto de nós nos deslocarmos à zona demarcada ou seja, o vinho é o nosso motivador para sair e conhecer alguma coisa. Portanto, a partir do momento em que é o vinho que nos faz sair, ir até algum lado, estamos a fazer enoturismo. E pode ser tudo isso. Eu acho é que há muito para fazer, para explorar, mas que de facto os produtores, as quintas, já começam a ter essa consciência que há cada vez mais estrangeiros interessados em conhecer-nos, e que é uma fonte de rendimento. Sim. Que no fundo enoturismo é uma fonte de rendimento para as adegas, e começam já a abrir as portas e estar mais alertas e quererem criar programas diferentes. Portanto, a experiência de enoturismo pode ser visita a uma adega, prova de vinhos, com queijinhos, às vezes é sempre uma delícia, não é? Um vinho vem sempre com queijinho, nunca tem nada. Claro que sim, vem sempre bem-vindo. A palavra gastronomia em si pressupõe o vinho já ralharam muitas vezes comigo que não se deve dizer gastronomia e vinhos,
porque o vinho está incluído, na gastronomia. Portanto, vinho é dificilmente separável da comida. Ou então passar um dia numa quinta, falar com o enólogo, estar a caminhar pelas vinhas, tocar nas plantas ou tocar nas uvas, provar as uvas da vinha, pode fazer isso tudo, ficar a dormir lá, sentir os cheiros do campo, o silêncio, os passarinhos, e estar numa casa de campo, que normalmente não são hotéis de luxo, são casas rurais, com todos os confortos, claro. Ou pode-se mesmo acampar, não quer dizer. Há tantas experiências, fazer piqueniques, passeios de balão e podemos estar por cima a sobrevoar as vinhas do Alentejo. Portanto, até já me disseram amigas, eu não faço enoturismo porque eu não bebo vinho. Então, mas há tantas outras coisas que se podem fazer. Andar de bicicleta no meio das vinhas, fazer o piquenique, há muitas outras experiências que se podem fazer. Portanto, o vinho não deixa de ser o foco, mas há muitas outras coisas que se podem fazer. Acho que é uma experiência muito mais completa do que... Estamos no caminho, não é? Completamente. E como digo, há cada vez mais adegas a abrir-se para isso e a querer criar experiências. Uhum. Então eu queria deixar aqui uma sugestão, já que tu tens imensos pedidos de estrangeiros, de uma experiência no nosso país. O que é que tu sugerias à partida? Do teu ponto de vista, o norte ou o sul? Pronto, isso é uma pergunta difícil e depende de muitos fatores, mas sabendo que são estrangeiros, se fosse um roteiro para portugueses, eu recomendo de coisas totalmente diferentes. Para estrangeiros já sei que vai ser o Alentejo ou o Douro. E normalmente, e espero que ninguém se zangue, mas eu normalmente recomendo o Douro pela parte histórica que tem. Não tem a ver com qualidade dos vinhos, não tem a ver com preferências, nada, tem a ver com a parte histórica e, de facto, quem vai ao Douro vê algo único no mundo, porque não tem só a ver, como digo, não tem só a ver com a qualidade dos vinhos, não tem a ver com o vinho do Porto, tem a ver com a paisagem, que além de ser Património Mundial da Unesco, é de facto incrível saber a história que está por trás daqueles socalcos, que aquilo tudo foi feito à mão pelo homem, o que já se sofreu, e aí dás mais valor ao vinho. Não que nos outros sítios não seja difícil fazer vinho, mas quem conhece o Douro e quem trabalha no Douro entende que, e como eu digo, eu tenho vinhos no Alentejo e espero que toda a gente visite muito o Alentejo e consuma vinhos alentejanos, mas de facto o Douro tem uma história única no mundo e que vale a pena contar. Portanto, eu diria que para um estrangeiro eu ia sugerir conhecer o Douro. Pela sua paisagem. Sim, era isso que eu ia salientar, não é? Que é uma coisa que encanta muito as pessoas. Sim, é lindíssimo, é lindíssimo. Sim. Não sei, já foste ao Douro? Não. Pronto. Era uma das perspectivas para este ano, era poder fazer isso mesmo, porque acho que há imenso para poder descobrir. É por isso, essencialmente. Não discutindo a qualidade dos vinhos melhores ou piores, não vou pôr essa patamar, claro. Porque acho que felizmente em Portugal... Há para todos os gostos, não é? É o que eu acho, não é? Qualquer que seja o gosto da pessoa. Até porque a maioria dos portugueses até prefere, em termos de vinhos, prefere o estilo do Alentejo. Sim. Mas em termos de paisagem, de história, vale a pena contar a história do Douro. Eu acho que sim. Portanto, vamos ouvir falar de ti com um espaço aberto para poder fazer e para ter essa experiência do vinho quando realmente... Sim. Sim. É uma coisa que tu perspectivas no tempo já ou ainda não é possível podermos partilhar? Em relação ao teu vinho e à tua vinha. Sim, vou ser muito honesta. Eu não vou... Se eu tiver a oportunidade de associar o enoturismo ao meu próprio vinho, claro que sim. O enoturismo é de facto a minha paixão, o vinho também, mas o enoturismo apaixona-me por essa questão que já falámos antes, de toda a experiência à volta do vinho. Portanto, se eu puder proporcionar essa experiência no meu vinho, na minha casa, então vou fazê-lo. E espero que sim, espero que em breve, isto é no Alentejo, não é? Perto de Évora, já agora. Évora também também é património mundial e é muito bonito, portanto também vale a pena muito ir. E depois há essa questão que nós em Portugal não nos apercebemos, mas Portugal é muito pequenino de distâncias. Sim, é muito fácil. Nós achamos que o Alentejo, que o Douro é longe, mas quem vem dos Estados Unidos, ou quem vem da Austrália, ou mesmo quem vem de Espanha, que é bem maior que nós, estas distâncias são curtas e são fáceis de as fazer. Portanto, sim, se eu puder associar enoturismo ao meu vinho, claro que sim. Claro que vou fazer.
E então é esta a sugestão que eu vos deixo. Querem sugestões de viagens e experiências em enoturismo em Portugal e no estrangeiro? A Madalena mostra-nos estudos no Entrevinhas, em várias plataformas digitais, mas aqui com um bocadinho melhor, dei-vos aqui um bocadinho à conversa. Obrigada e até ao próximo. A nossa. Obrigada, Madalena. Obrigada, Elsa.